Fala meu líder, minha líder, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de RH. E na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre teste, tá? A gente está na parte da apostila que fala sobre teste. Então vamos lá, vou começar a leitura aqui para poder explicar para você. É interessante fazer um teste de perfil para saber se o candidato possui as habilidades para ocupar a vaga em questão. O teste de perfil mais famoso e completo é o DISC, que dirá se o candidato é do tipo dominante, influente, estável ou conforme. Para ter acesso a esses testes é necessário pagar uma taxa de adesão. Porém, existem várias outras formas de avaliar um candidato, como por exemplo através de avaliações de conhecimento básicos ou específicos para o cargo. O que é que você pode colocar como avaliação para saber se a pessoa realmente sabe daquele conteúdo, entendeu? Aí você vai colocando, fazendo os testes com as pessoas. Avaliação psicológicas, uso restrito profissional de psicologia, para ver se a pessoa... Aquele exame psicotécnico, né? Também pode fazer se você quiser fazer. Também pode fazer uma seleção muito mais avançada, né? Redação, tem pessoas que querem saber a escrita da pessoa, pedir para a pessoa escrever sobre algum tema, é uma coisa boa também, pedir para a pessoa fazer uma redação, redigir sobre alguma coisa, né? Dinâmica de grupo, também é interessante, são testes que você pode fazer. Qual que eu mais gosto aqui? Eu não faço uma seleção na minha empresa sem utilizar o DISC, tá? O DISC, ele é fundamental. Por quê? Preste atenção. Quando eu quero uma pessoa para a área de vendas, eu busco uma pessoa de um perfil dominante, tá? Dominante e um perfil influente, que é uma pessoa mais voltada para lidar com pessoas e gosta de desafios. Quando eu quero uma pessoa para trabalhar na parte administrativa, eu busco uma pessoa mais com um perfil conforme e estável. Então você vai analisar através desse teste, tá? A gente não vai entrar em específico nesse teste de perfil comportamental, mas o que eu quero falar para você aqui é que existe um teste de perfil comportamental que você vai aumentar o nível da empresa que você trabalha se você aprender sobre isso. Onde eu falo muito sobre perfil comportamental? No meu canal do Sucesso 360. Você pode buscar Paulo Costa Oficial no YouTube, tá bom? E eu sempre também mando, se você está fazendo esse curso, eu mando no e-mail lá alguns vídeos do meu canal do Sucesso 360. Porque lá é um outro nível de conteúdo. O canal do Papo Cursos com Cursos e o site de cursos é para pessoas que estão fora do mercado ou que querem se especializar em alguma área específica. Coisas mais avançadas de estudos é no canal do Sucesso 360. Então, eu falo sobre perfil comportamental lá no canal. Tem até um vídeo que explica sobre esses perfis lá. Você pode ir lá depois, Paulo Costa Oficial no YouTube. paulocosta.oficial. E aí você vai aprender sobre esse perfil comportamental, beleza? Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tipo assim, quando eu vou contratar alguém, eu faço esse teste de perfil para eu saber qual o perfil dela, natural dela. Se ela é uma pessoa que é mais voltada para vendas ou se ela é uma pessoa que é mais voltada para a parte administrativa. Isso é alto nível de jogo, tá bom? Eu tô falando para você aqui que isso é um alto nível de contratação. Empresas grandes, elas contratam por perfil e depois treinam as pessoas. Se a pessoa tem um perfil para trabalhar na sua empresa, ela contrata. Então, isso aqui é muito interessante você fazer, o teste de perfil comportamental. Atenção, é preciso avaliar cuidadosamente os currículos. Olha só aqui que eu estou falando para você. Avaliar cuidadosamente os currículos, as entrevistas e os testes, traçando as características dos funcionários que mais se adequam ao perfil da vaga. Assim, será possível conhecer melhor os candidatos e selecionar com maior precisão o colaborador ideal. Você precisa selecionar de forma correta os seus colaboradores que vai trabalhar na sua empresa. Então, o setor de RH é responsável por fazer a contratação. E se você, como RH da empresa, contratar errado, meu amigo, você vai estar dando prejuízo para a sua empresa. Então, tenha muito cuidado, não tenha medo, não tenha receio de eliminar gente não. Gente despreparada tem que ser eliminada mesmo. Você tem que contratar para a sua empresa os bons, pessoas boas, qualificadas, preparadas. Então você tem que fazer vários testes antes de contratar essa pessoa, tá bom? Preste muita atenção nisso. Beleza, Paulo, já contratei a pessoa, agora eu quero saber, a gente vai entrar no outro ponto agora, que é a retenção de talentos, tá? Você vai precisar reter esses talentos, reter essas pessoas. Depois que você contrata, você precisa criar estratégia para retenção. E agora a gente vai entrar nisso agora. Então, vamos lá aqui na apostila para você entender. Planos de cargo e salário.
Cargos e salário é um dos subsistemas que tem forte repercussão nos demais, tendo em vista que a partir dele se dá a sustentação tanto para os processos de recrutamento e seleção, quanto para o processo de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. Além disso, ter um plano de cargo e salário bem estruturado, levando em consideração o equilíbrio interno, a hierarquia e o externo, mercado, é o valor constituinte de grande diferencial competitivo. Todavia, não basta apenas possuir um plano, se faz necessário administrá-lo de forma coerente e clara, de modo que ele sirva como base para o plano de carreira, para que assim as pessoas enxerguem as possibilidades de desenvolvimento e ascensão de carreira dentro da organização. Segue abaixo alguns dos pontos trabalhados na construção do plano de cargo e salário. Exemplo, quando você entra numa empresa, tá? Quem é que faz o plano de cargo e salário? Por exemplo, quando você entrar com 1 ano, você vai atuar nessa empresa. Com 2 anos, você vai poder ser promovido para tal função. Depois dessa função, para tal. Então, por exemplo, eu entrei como assistente de vendas. Depois que eu sou assistente de vendas, com mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, e eu pegar todo aquele manejo ali, eu posso ser promovido para vendas, para ser um vendedor. E eu sendo vendedor, eu vou ganhar um assistente, entendeu? Passou mais 1 ano ali naquela função, aí eu já posso ser promovido para supervisor. E eu posso ser promovido para supervisor e eu já aumento o meu salário e também eu já começo a supervisionar outros vendedores, que abaixo desses vendedores tem outros assistentes de vendedores. Depois que eu saio dessa parte de supervisor, eu vou para uma área que se chama gerente. Então, o plano de cargo e salário, ele define exatamente o caminho que uma pessoa segue até ela chegar no cargo máximo ali que aquela empresa pode oferecer, entendeu? Então, empresas grandes, para reter talentos, tem que ter o próximo passo. Quando eu entro numa empresa, se você entra numa empresa como RH, tá? Você tem que estruturar um plano de cargo e salário para essa empresa. Você tem que ter um próximo passo, porque senão a pessoa vai trabalhar 6 meses, 1 ano, 2 anos naquela vaga ali e depois vai embora. Por quê? Porque ela já zerou o jogo. Eu já zerei o jogo, eu não posso crescer mais na empresa, não vou para canto nenhum mais. Pessoas de sucesso, profissionais bons, eles querem crescer. Então você precisa sempre ter um próximo passo para o seu colaborador. Por isso que o plano de cargo e salário vai ajudar você, na sua empresa, a reter os talentos. Certo? A reter os talentos. Como que a gente fazia no Papo Curso e Concurso? Preste atenção. Primeira coisa, a gente contratava, na parte do itinerante, né? A gente contratava a pessoa, fazia uma puta de uma seleção, muitos currículos, seleção rígida, rigorosa, escolhia aquelas pessoas boas que a gente achava que tinham o melhor padrão para se tornar um futuro franqueado da empresa. Então esse era o olhar. A gente escolhia uma pessoa ali para trabalhar na empresa que poderia futuramente se tornar um franqueado da empresa. Porque ela entrava como agente de desenvolvimento, ganhando um salário e começava a acompanhar nas aberturas dos cursos. Depois que ela passava 3, 4 meses ali, ela já era promovida, quando estivesse pronta, ela já era promovida para agente de desenvolvimento e ganhava um salário mais comissão por aluno. Depois que ela saía desse cargo, ela poderia assumir uma gerência regional de equipe. E depois ela poderia se tornar franqueada da empresa. Entendeu? Então eu tinha esse caminho claro. Então quando o colaborador entrava, a gente já colocava para ele que a gente quer ver você futuramente como franqueado de alguma região no Brasil. Então a pessoa já ficava assim, pô, posso chegar lá, então eu vou trabalhar para isso, entendeu? Então essa é a ideia, você ter um plano de cargo e salário é para fazer com que a pessoa se mantenha na empresa e vá crescendo na empresa cada vez mais. Porque as pessoas boas, elas querem crescer cada vez mais, sacou? Então, análise, o que é que você tem que fazer? Análise e descrições dos cargos. Você tem que definir exatamente qual cargo, né, e o que vai fazer aquele cargo. Entrevista com colaboradores. Você vai entrevistando as pessoas, porque, por exemplo, a Magazine Luiza tem muito isso. Uma vez eu estava conversando com meu colega e ele disse, cara, abriu uma vaga na Magazine Luiza para logística e eu sou de outro setor, sou do setor de controladoria, mas eu vou me candidatar a essa vaga. E aí os próprios colaboradores podem se candidatar para essa vaga, entendeu? Então, é uma sacada, você também pode implantar isso. Análise junto ao CBO. Existe para você fazer um plano de cargo e salário,
você precisa entrar no CBO, acho que é cbo.gov, alguma coisa assim, e é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, cada função, por exemplo, auxiliar administrativo tem um código, auxiliar de departamento pessoal tem um código, cada função, vendedor tem um código, cada função tem um código. Você precisa também entender sobre isso aí. Você vai lá, é só para você, quando for registrar a carteira da pessoa, você ter esse código lá para você colocar. E o que faz, né? Cada códigozinho que é responsável para aquela pessoa fazer. Calibração junto aos gestores, pesquisa de mercado. Tipo assim, ó, você não pode, vou contratar um vendedor aqui para vender tal coisa. Aí você bota um salário de 5 mil reais, porém o mercado paga 2 mil. Você está pagando 2 vezes a mais que o mercado, pô. Você tem que fazer uma análise de mercado para você estar pagando acima ou abaixo, ou está pagando intermediário, entendeu? Então você tem que analisar isso. Para você não estar pagando, o mercado está pagando 3 mil para os seus vendedores, você está pagando 1.000 reais por mês, sacou? Aí você pega só a rebaba, o que fala rebaba é aquela, só o resto, né? Presta atenção nisso aí. Deixa eu ver mais, vamos embora. Definição de níveis, você vai construir uma tabela, né? Para você fazer um nível de cada da evolução. E é isso. Salários atrativos e clareza na progressão de carreira são fatores de atração e retenção de colaboradores, tá bom? Preste atenção, é muito importante você criar um clima organizacional bacana na sua empresa, as pessoas gostarem de trabalhar na sua empresa, mas, o que vai fazer com que a pessoa também fique lá é o faz-me rir aqui, ó. É o faz-me rir aqui que o meu amigo Lucas aqui, todo mês ele fala, e aí, depositou o faz-me rir para mim? Então, é importante demais você pagar bem para os seus colaboradores e pagar corretamente seus colaboradores, tá? A gente tem esse plano de carga salária fundamental. Fechou? Então, a gente vai ficando por aqui em mais uma aula, eu volto na próxima, tá? Fica ligado nesse conteúdo e vai anotando tudo aí.